viver. Essas obras realmente fazem do mundo um lugar melhor para se viver, né? E o leitor vai vivenciar, né, tudo que existe nessas obras e vai fazer o seu mundo melhor e que o cercam também. Vertiginosos são todos, os 9 livros são vertiginosos, porque eles arrebatam sentimentos, eles fazem uma revolução interna, existe uma transformação imediata. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa com a autora. Hoje temos aqui a presença de Clívia Cainelli, que vai conversar com a gente sobre a obra recém-lançada, 9 livros vertiginosos. Estou aqui eu, Luiz Fernando, representando a Tesseract, em conjunto com a Lili. Lili, boa tarde. Clívia, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa Boa tarde, tarde. Clívia. Bom, Clívia, acho que a gente podia começar com uma pergunta mais pessoal, né? Se você pudesse comentar um pouco dessa sua relação com a literatura, dessa sua relação também com a escrita, né? Afinal de contas, nós estamos lançando uma obra escrita por você. Então, se você pudesse comentar um pouco aí da sua trajetória para a gente. Certo. A literatura sempre esteve presente na minha vida. Desde cedo, sempre gostei de ler e fazia aquelas produçõezinhas, aqueles escritos, né, da infância, adolescência, e para mim, assim, sempre foi um sonho ser professora de português, né, sempre gostei muito de literatura e escritora. Então, para mim, assim, sempre pensei, né, em trabalhar esse sonho. É, Tanto que eu me formei em letras, né, busquei essa formação acadêmica e português foi a minha opção, a primeira opção, fui aprovada, e eu pude escolher mais uma língua. Na época, eu escolhi o espanhol, e foi, assim, muito importante na minha vida, porque a literatura espanhola e a literatura hispano-americana, junto com a portuguesa, brasileira, foram, assim, alimentando mais, né, essa minha vontade de ler, de escrever, não só uma vontade, uma necessidade. Porém, no mesmo ano que eu fui aprovada na Universidade de São Paulo, em letras, eu também passei num concurso de um banco público. E deixei um pouco esse sonho de ser professora, de escrever, porque no momento, né, eu precisava aproveitar esse momento da minha vida e trabalhar no banco. Fui classificada, bem classificada, e fui trabalhar na área de recursos humanos, em treinamento e desenvolvimento. Então, foram assim, 20 anos em treinamento e desenvolvimento, que eu pude também, paralelamente, junto com a faculdade, junto com os projetos, com os cursos que nós montávamos, com os planejamentos, a formação de multiplicadores, eu pude também aproveitar um pouco, bastante, não um pouco, da faculdade, né, dos conteúdos, dos objetivos e conceitos da faculdade. Foram, assim, anos muito, muito bons, muito dinâmicos. A pedagogia institucional acrescentou muito na minha vida e eu me aposentei com 43 anos. Então, me aposentei muito cedo, o que hoje eu acredito que já não é possível. E eu falei, agora eu vou realizar o meu sonho, que é ser professora na área escolar, na educação escolar,
E ler, escrever, fazer cursos, me desenvolver, principalmente nessa parte da educação, da literatura, enfim. Eu me aposentei numa quarta-feira, na segunda-feira eu já fui dar aula no estado. Na época se chamava ACT, eram as contratados temporários. Substituí um professor de português e foi muito assim, muito interessante, porque eram terceiros anos noturnos e os professores já não eram como na minha época, que eles reclamavam muito dos alunos, que a educação estava muito complicada, muito difícil. E como eu me sentia tão renovada, né? Mesmo com 40 e poucos anos, eu me sentia renovada para trabalhar com esses jovens, com os jovens, adolescentes. E eu fiz uma união entre as estratégias, os recursos de treinamento com a literatura, com a gramática, com os conteúdos, e foi muito bom. Tivemos um retorno positivo, fiquei 6 meses no estado, depois eu fui trabalhar em escolas particulares, trabalhei com Fundamental 2, ensino médio, e dando aula de português. E é interessante que quando eu fiz espanhol, quando eu estudei, me formei em espanhol, o que estava no auge era o francês. Era o francês, né, o inglês, e quando eu comecei a dar aula, chovia aula de espanhol. Eles precisavam de professores de espanhol porque não tinha, não existia, não tinha pessoas ainda formadas, né, nessa língua. Então, eu trabalhei bastante com literatura espanhola, dei aula com a língua, recursos básicos de espanhol e português, assim, o meu sonho foi realizado, principalmente a parte de literatura. Aí, quando se está atuando, fica um pouco mais difícil você escrever, as leituras são mais específicas para as aulas, mas ao mesmo tempo eu comecei a falar, olha, parece que está esgotado meus recursos, minhas estratégias com os alunos, parece que já ficava escorregadio, faltava alguma coisa, era tudo muito repetitivo. Eu falei, eu vou estudar. Fui fazer pós e fui fazer um mestrado. Foi um mestrado que eu conheci a Silvana, né, que nós ficamos muito amigas. No mestrado, eu estava com 62 anos, ela me indicou para dar aula na faculdade, já fui dar aula na faculdade, na Paulista São José, depois fui trabalhar na Academos, e nesse meio tempo fui estudando, lendo, para desenvolver a dissertação, precisei ler bastante, precisei pesquisar, e ao mesmo tempo eu não deixava a minha literatura, porque eu sou uma pessoa assim mais noturna, eu fico acordada, então eu fico lendo. A madrugada, muitas vezes eu vou dormir 3, 4 horas, eu estou lendo. Então, eu aproveitava esses momentos para ler e para escrever. Mas sempre assim, escrevia, escrevi poemas, escrevi contos, né? É, alguns foram publicados, mas nada assim que eu tivesse ainda uma certa, não era bem aquilo que eu queria. Eu queria uma outra literatura, uma literatura que não que fosse além dessa, já que nós estamos acostumados. Já também escrevi muito sobre a literatura espanhola, sempre gostei muito. Enfim, fiz até uma pós em espanhol que eu também tive que escrever sobre a poesia argentina. Enfim, esse meu contato com a literatura mais próximo, assim, foi desde a faculdade. E depois, quando eu me aposentei do banco,
e fui realmente trabalhar com a educação escolar, fui estudar, fui fazer mestrado. E no mestrado encontrei pessoas assim maravilhosas. Na faculdade, a faculdade me deu a oportunidade de trabalhar com pessoal da pedagogia, em que nós também trabalhamos bastante a parte literária, produção de texto, interpretação de texto. Então, foi uma oportunidade muito grande. Mas o que realmente me deu esse momento valioso da literatura foi quando eu conheci a professora Ana Haddad. Aí começou realmente esse momento mágico. É isso que eu quero, isso que eu quero. Quero escrever sobre obras, sobre livros. Não que eu deixei de ter as minhas inspirações, os meus inscritos, mas eu me encontrei fazendo um trabalho que eu chamo de estudo literário, mas se for chamado também de crítica literária, eu entendo porque é um trabalho de valorização da obra literária que a gente lê e que escreve a respeito. Então é isso. Longo, né? Também, a idade, né? É longa. É. Ótimo, Muito Clívia. bom, É sempre Clívia. bom, né, escutar a história do próprio autor, né? E que bacana. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Falando de inspiração, né, Clívia? Você falou essa questão da sua amizade com a Ana também, né? Você foi bem inspirada, né, para você ter esse nome, 9 livros vertiginosos. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre essa proposta central dessa obra? Com certeza. Fui bem inspirada e é, tive um norte. Esse norte foi dado pela professora Ana Maria Batista Haddad, a quem eu tenho assim, um reconhecimento, um agradecimento profundo. Eu me lembro que já fazia 6 meses que eu fazia parte do grupo Marco Lucchesi, Prática das Transformações Silenciosas. Nesse período, eu escrevi 2 ensaios que até a Tesserato, né, que publicou no livro organizado pela professora Ana e pela professora Judite. Até quero agradecer, né, a vocês, todo o trabalho que vocês têm com essa parte da literatura, com os autores, um cuidado maravilhoso, né? E o resultado final de 9 livros vertiginosos foi devido ao processo também que vocês tiveram, né? O cuidado, o carinho com os autores. Então, eu quero agradecer antes de tudo, tá? A vocês da Tesserato. Bem, no final do ano de 2021, a Ana me perguntou se eu gostaria de escrever um livro. Eu falei, nossa, eu aceitei na mesma hora. Ela falou, você vai fazer um estudo de 9 obras. Falei, nossa, melhor ainda. Caiu assim nas minhas mãos, um presente que veio e eu agarrei assim no mesmo momento. Aí ela me deu como sugestão o título, e ela falou: você fique à vontade para modificar, para transformar. Me sugeriu os livros também. Ela deu o norte, mas eu poderia caminhar livremente, né? Na organização do trabalho, na produção, tanto que ela não me deu assim, é, não me orientou assim, olha, você segue isso, você segue aquilo, não. Ela me deu liberdade total, até mesmo para modificar o adjetivo, né, do vertiginosos. Então, eu realmente falei, não, no começo de 2022,
eu já adquiri todos os livros, comecei a ler e fiz o prefácio. Ela lia, só lia e falava, tá ótimo. Não, nunca assim interferiu em nada, né? Você, é sua criatividade. Aí eu achei assim, o 9 veio assim com muita força para mim, porque eu gosto muito das ciências esotéricas, dos estudos esotéricos. E eu já tinha tido contato com a simbologia desse número 9. E ele representa, o número 9, o diálogo do ser humano com o universo, com as forças divinas e consigo mesmo. Busca a paz do movimento comprometido com a vida e deseja fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Essas obras realmente fazem do mundo um lugar melhor para se viver, né? E o leitor vai vivenciar, né, tudo que existe nessas obras e vai fazer o seu mundo melhor e os que o cercam também. Quando ela falou que eu poderia mudar os vertiginosos, não. Vertiginosos são todos, os 9 livros são vertiginosos, porque eles arrebatam sentimentos, eles fazem uma revolução interna, existe uma transformação imediata, não é longa, é silenciosa, mas é rápida. É como se fosse, eu me lembro do primeiro livro que foi feito o estudo, A Flauta e a Lua, quando o Marco Lucchesi fala dos derviches, da flauta tocada, né, para que os derviches eles façam aquele movimento. E vertiginoso é isso, é esse movimento que ao mesmo tempo arrebata, ele encanta, ele modifica, ele transforma. Então, por isso, o tema, o título do livro, eu assim me encantei, realmente, porque é profundo, tem um significado muito profundo, muito real e muito importante para a vida. Bem, eu acho que foi assim, né? E a Ana, ela me incentiva bastante. Ela incentiva, acho que todas as pessoas com quem ela compartilha. É um incentivo e ela valoriza assim o que a gente tem de potencial, que muitas vezes nós mesmos não acreditamos em nós mesmos. E nós precisamos de alguém, né? Ou de alguém, ou de algo. E ela é uma dessas pessoas que faz parte da minha vida e ela renovou, fez uma renovação profunda na questão da leitura, da escrita, e é isso, essa parte dos livros, Lili. Obrigada, Clívia. Obrigada mesmo. Ô, Clívia, para quem ainda não leu a obra, né, eu separei aqui, eu vou até ler para eu não me esquecer, né, Hum, os autores aqui, e se você puder, os autores os quais você faz as críticas, né, literário, o ensaio crítico literário, né, e se você depois, eu vou ler aqui, se você na sequência puder comentar também, eu imagino que houve uma indicação de obras feita pela Ana, pelo que você descreveu, mas se você puder comentar mais detalhadamente essa seleção dos autores, né, e se quiser passar também por algum em específico, né, eu vou ler rapidamente aqui, mas você, né, os 9 livros vertiginosos, né, um livro é do Rumi, né, o outro é Roda Barakat, desculpa se eu errar aqui na pronúncia. Você também escreve sobre Manuel Bandeira, Gaston Bachelard, né? Alan Lightman, que fala também aí sobre a vida de Einstein, né? Através de uma narrativa. Otávio Paz,
Marguerite Yourcenar e Virginia Woolf, e por último, o Rainer Maria Rilke. Se você puder comentar, né, percorrendo seus ensaios críticos, a gente ficou capturado também, pegando o que você falou dos próprios autores, né, porque você fez amarrações, reflexões, juntando diversos autores, que eu acho que, para quem for ler o livro vai perceber, é uma escrita tão sensível quanto a dos autores, né, e eu acho que, você estabeleceu uma sintonia com os autores, incrível, e colocando claro o seu olhar, né, colocando clara a sua visão sobre a obra, a sua visão sensível sobre a obra. Mas se você pudesse comentar, né, me chamou a atenção, começando o livro, você fazendo a ponte também do processo de tradução do Marco Lucchesi, né, no A Flauta e a Lua, né, bom, eu vou deixar você à vontade aqui, se você quiser dar um destaque específico para algum livro, ou comentar um pouco para quem está vendo, né, e escutando, este vídeo, até para a pessoa se inteirar também um pouco, do conteúdo do livro, né, o que que o livro trata, né, no sentido desses ensaios críticos que você fez sobre essas obras, tá? Perfeito. São 9 universos. E como você bem destacou, cada obra, cada universo exige uma leitura muito profunda, e uma pesquisa muito ampla, porque é um verdadeiro estado da arte. Cada autor conversa com muitos outros autores, filósofos, poetas, literatas, enfim, historiadores. Existe um diálogo, uma ciranda de diálogos, né, com esses autores internos. Então, é muito importante estar atento nas leituras desses livros. Eu estive atenta às epígrafes, às citações, fazia uma leitura rápida no geral, né? Fazia aquela leitura primeira para fazer parte daquele universo e ia destacando, olha, ele conversa com esse, o que tem esse autor, né, relacionado com essa imagem, com esse conteúdo que ele quer passar, com esse conceito. Então, é bastante estafante, é uma pesquisa longa, mas bastante agradável também. E antes de comentar sobre os livros, eu acho que eu citei em algumas obras, eu não sei onde, eu citei muitos filósofos, né, Deleuze, citei o Guattari, enfim, mas eu citei muito a Ana Haddad também. E eu descobri, né, nesse processo, que é um processo alquímico, né, de transformação que essas obras provocam, tem muito a ver com o que eu destaco de um texto que a Ana Haddad escreveu. Eu entendo que é perfeito, ele se adequa a todas essas obras, a todas essas boas literaturas. E se me permitir, eu vou ler, porque é um trecho assim um pouquinho, não é tão curto, mas também não consigo guardar. Os escritores e cientistas comprometidos com a vida e que entendem desde sempre a importância desta passagem tão transitória, buscam de forma incansável extrair o máximo para compreendê-la em suas leis mais profundas. Leis estas que não se reduzem a um mero olhar contemplativo, e muito menos a experiências que não tenham um sentido para melhorar e transformar a vida humana. Então, eu acredito que esse trecho, né, tantos outros autores que eu citei, mas esse assim ficou para mim muito marcante, tem a ver com todas essas obras. Eu escolhi organizar por cenas, também isso foi uma opção minha, porque cada obra, ao final, eu entendia que era uma cena em que
os personagens, né, o tempo, o espaço, eles convidam o leitor a fazer parte deste palco. É como se quebrasse aquela questão da quarta parede, né, no teatro, e o leitor ele está o tempo todo. Os olhos percorrem, mas os olhos convidam os sentidos, né, para fazerem parte. Então, eu ouço o som da flauta, né, dos derviches, eu ouço os versos que Marco Lucchesi traduz na Flauta e a Lua. Esse livro tem uma capa belíssima, né? Tem fotografias também muito lindas, né? E ele faz uma tradução de poema de um místico do Islã, né? Uma tradução do persa para o nosso idioma, né? Um presente para nós de língua portuguesa, sobre versos de um místico do século XIII, praticamente. E são versos que falam sobre o amor, principalmente sobre o respeito ao outro, o respeito ao próximo, para que se chegue à unidade, para que se chegue a Deus, enfim. Os versos são belíssimos. Se eu fosse ler, seriam todos, né? Mas eu vou destacar aqui, deste livro, as notas que o tradutor faz, que é o Marco Lucchesi, e o diário de tradutor dele. Ele faz assim, o diário dele, ele faz com que a gente viaje junto com ele nesses poemas, nessa viagem que ele fez ao Oriente, conhecendo todo o trabalho do Rumi, né? E ele vai colocando ponto a ponto, dá para ver que é um trabalho extremamente estafante, difícil, e ele escreve no dia 16/12/2006. Quando estudo uma língua, mesmo que de modo instrumental, como é o caso do persa, avanço por longas jornadas que me tiram o sono, como se vagasse no limbo de indecifrados silêncios. Então, é um processo tradutório que exige também consulta de gramática, de tal, mas é uma tradução dialógica, uma tradução que ele mescla, né, esses dois lados. Então, A Flauta e a Lua vale a pena ler, porque tem alguns versos, eu preciso ver a página ainda, mas eu me lembro que o Rumi ele faz uma aliança, uma harmonia entre o islamismo e o cristianismo. Então, ele fala dos profetas do Islã, mas fala também de Nossa Senhora, dos profetas do cristianismo. Então, vale a pena. Assim, é um livro que realmente apaixonante e traz muitas lições. Alguém que escreve no século XIII deixa lições para nós do século XXI, muitas. Bem, então esse aqui é A Flauta e a Lua, né? Por favor. A segunda cena foi do Rilke, Rainer Maria Rilke, Cartas do Poeta sobre a Vida. Essa segunda cena, eu destaquei que, na solidão das cartas do Rilke, ele abre espaços interiores dele. Então, ele mostra o seu interior, né, para o leitor, e sem julgamento, sem querer dar lições de vida, ele vai escrevendo para esse poeta com o qual ele manda as cartas, ele começa a fazer essa troca de cartas, e ele realmente fala sobre vários aspectos, né? Vários aspectos da vida. E tem algumas coisas que eu destaquei.
traz reflexões do escritor sobre o trabalho, a diversidade, a infância, a solidão, a doença, a morte, a linguagem, a arte, a fé, a moral, o amor e a existência. O tradutor, né, que é o Bayer, ele enfatiza bastante que para o Rilke a beleza reside em cada coisa. Por isto deve-se olhar por toda parte, inclusive os lugares não tão agradáveis. Então, realmente você para e pensa, nossa, eu preciso começar a olhar ao meu redor, que eu fico só pensando no futuro, pensando no que pode ser, no que pode acontecer, e deixo de aproveitar, aproveitar sim, situações, acontecimentos tão próximos, né? Cenas próximas da nossa vida. E eu presenteei uma amiga com esse livro, que ela mora na Espanha. E ela esteve aqui no Brasil, acho que o ano retrasado. E eu presenteei esse livro para Iracema. E um dia ela me liga e fala, Clívia, olha na página 85. Então eu vou falar sobre essa página, porque tocou tanto a ela, e eu acredito que vai tocar a todos, né? Uma pessoa, antes de pensar nos outros, deve ter sido ilimitadamente ela mesma, deve ter atravessado e medido toda a sua natureza para dominá-la e empregá-la em benefício de seus semelhantes. Então, nós ficamos assim horas conversando sobre várias passagens, e essa foi aquela. Ela me ligou encantada, ela estava, imagina a distância de horário, ela já estava, né? Já passava da 1 hora, ela lendo e me liga, né? A distância de 4 horas, né? Do fuso. Eu pensei, nossa, eu vou destacar essa página, né? Porque realmente valeu assim uma conversa né? Do outro lado do Atlântico, né? Nós conversamos muito sobre ele. Clívia, Muito. me permite te interromper Ai, só sim. para porque eu não havia lido essa obra e lendo o seu texto eu fiquei impulsionado a comprar o livro, né? Imediatamente comprei, li e também fiquei assim muito impactado com essa obra. É uma obra belíssima, são cartas, né, escritas Sim, e obrigado. Eu dei esse depoimento para você pessoalmente também, né? Eu falei, olha, foi. o livro está tocando de tal forma que eu fui impulsionado a comprar, né, imediatamente a obra. Então, muito bacana, muito bacana. E é É, uma excelente sugestão mesmo, é um belíssimo livro. Bom, obrigado, né? Um agradecimento aqui também em público. eu que agradeço, nossa. E aí a terceira obra, ela é O Arador das Águas, da Oda Barakat, eu também falo assim. Eu ouvi o vídeo também, porque eu também procuro o vídeo dos tradutores para ver o que, que eles falam. E ela, a tradutora, que é a Jubran, ela é da equipe de literatura do Oriente, da Universidade de São Paulo, né? Ela fala Oda Barakat, então acho que é isso, a pronúncia, né? Que nós, sobre o livro dela. Então é interessante que a Ana propõe uma literatura persa, que foi a Cláudia Lu, né? Uma literatura alemã, que é o Heiner, né? O Rilke. Todas a mais atual, que foi a tradução, né? Mas a obra é do século XIII. Temos a literatura alemã do Rilke, que é final do século XIX também, e O Orador das Águas, uma literatura árabe, de uma escritora libanesa ela vive na França, e ela é reconhecida como uma das mais importantes vozes modernas do Oriente Médio.
É um livro belíssimo, belíssimo. É uma história assim que ela traz assim muito conhecimento sobre, na verdade, ela vai falar sobre a guerra civil no Líbano, de 75 a 90. Só que por intermédio de uma narrativa que prende tanto que você fala, não, não é possível que tenha acabado, eu quero continuar. Porque ela conta a história de um mercador de tecidos durante essa guerra, né? E o processo tradutório feito pela Gibran é tão interessante que ela mantém aqueles nomes das ruas, dos tecidos, ela mantém o nome árabe. E porque para a Gibran, acho interessante falar sobre a tradutora também, ela diz que cada tradução é um desafio, é um projeto novo que exige atitudes e abordagens específicas. E fazer também um estudo de uma obra é uma tradução. Exige mesmo, é um projeto novo a cada leitura, a cada análise, né? Eu parecia que estava num outro projeto, terminava, porque eu nunca comecei a ler nada sobre a próxima cena antes que eu encerrasse a primeira, né? Eu precisava, assim, não é encerrar, é concluir, porque não encerra jamais, né? As obras, elas têm releituras. Se eu fosse realmente escrever novamente, seria por outros olhos, teria outra maneira de escrever, como o leitor também, né? Vai ter uma outra maneira de escrever. E ela fala sobre o Nicola, que é um personagem que sai. Ele passeia pelos escombros de uma cidade devastada, né, por essa guerra, e ele, nessa perambulando ali pelos escombros, ele chega onde estava a loja do pai, e nessa loja, a, a Oda, ela faz assim, ela promove uma narrativa que é fantástica, chega a ser fantástica. E eu acredito que ela é porque ela cita muito Borges. Ela apresenta muito Borges, e o Borges é um dos escritores da narrativa fantástica. E ela tem imagens, ela apresenta imagens que realmente chegam ao nível da fantasia mesmo. É, e ela ela apresenta a história da humanidade por intermédio da história dos tecidos. Então, vai do algodão, né, passa pela seda, e aí, não só no Oriente, aí vai para a Europa, as cidades, os impérios, e ela vai contando toda a história da humanidade, da civilização, por meio dessa criação dos tecidos, que foi sempre tão importante para a humanidade. E ele, o personagem, ele vai contando essa história dos tecidos a partir de um amor da sua vida, que foi uma empregada curda quando eles ainda não estavam, não tinha acontecido a guerra, e ele vai sonhando com ela e vai transformando e vai trazendo essa história à medida que ela vai crescendo. De criança, que ela usava algodão, ela vai passando para o veludo, para a seda. E é muito interessante, na página 104, eu destaquei que a Shamsa, que é essa empregada curda, ela diz assim: eu sou gorda, disse Shamsa, porque não tenho país. Eu, como para que o meu corpo cresça e plante o seu peso firmemente na terra, como para fazê-lo pressionar o chão. Então, ela fala, né,
A Oda também apresenta toda a história do povo curdo no Líbano, com a chegada deles no Líbano. E é muito interessante que ela usa também a história do Saturno. Ela me chama muita atenção, porque eu sou muito fã de astrologia, né? Eu gosto muito. E o avô do personagem principal, ele fala que eles não deveriam ir para o Líbano, porque o Líbano é regido pelo planeta Saturno. E o planeta Saturno, ele é o da carência, que eles vão passar muitos sacrifícios, vão ter que lutar muito. Então, ela faz assim ela traz todos esses elementos que vão enriquecendo muito, né, o texto. Aí o Manuel Bandeira, a Estrela da Manhã, que nós lemos no ensino, no ensino médio, né? Ele veio assim com uma leitura totalmente renovada nesse projeto, os 9 livros. O Manuel Bandeira, ele faz assim, a estrela para ele, eu comecei a ver sobre os livros que ele escreve também, sobre o seu trabalho. A estrela é uma metáfora recorrente nos livros do Manuel Bandeira. E a estrela da manhã, para ele, ela se distancia da, da monotonia, da morbidez, da angústia metafísica, da impessoalidade, do rigor formal e da perfeição métrica dos versos. Mas a Estrela da Manhã se aproxima aos recortes da realidade, a busca do sentido interior, da linguagem coloquial espontânea, do presente. Todas as obras falam do intenso presente, da importância desse tempo que reúne tanto passado como futuro, e dos espaços poéticos, vividos e imaginários no cotidiano. Então, são poesias assim que você pensa, nossa, são 28 poemas, e são versos livres e brancos, né? Em que ele deixa como ele traz um poema que é o central, né, que dá o nome ao livro. Ele mostra que a estrela da manhã é um resplandecer entre dois mundos, e todos os poemas que ele trata também vai falar sobre isso. O ideal, o sonho, o inatingível e o real dos arredores costumeiro da vida material. Eu gostei muito de ler que o Bandeira ele fala sobre o seu modo de fazer poético. Ele mesmo diz: não faço poesia quando quero, e sim quando ela, poesia, quer. Então, Manuel Bandeira ele faz uma intertextualidade com as cantigas medievais, ele faz uma intratextualidade com os próprios poemas dele. Então, é uma obra que realmente traz uma força de sentimento, uma tensão muito grande, né? Força de espírito. E ele fala também, que eu achei muito interessante, que a poesia ela vem pela força do sentimento, pela tensão do espírito, que acodem ao poeta as combinações de palavras onde há carga de poesia. Então, vale a pena ler, pesquisar sobre todos essas literaturas que ele traz, que são literaturas de cordel, fala sobre a religião que os colonizadores trazem para o Brasil, dessa fé no cristianismo, nas santas. Então, é uma leitura que traz assim muitos conteúdos, muitos conceitos interessantes. O Gaston Bachelard, ele é apaixonante, né? A Poética do Devaneio. Aí eu fui ler a Poética do Espaço, eu fui ler todos, porque
Nossa, um filósofo que traz assim para por meio da fenomenologia um olhar da poe... um olhar que ele traz só o poeta pode traduzir, né? Todo todo sentimento, toda emoção. Então ele fala, tem uma parte aqui que eu vou ter que ler, porque a introdução que ele traz já é uma obra, né? A introdução de Bachelard é uma obra. Mas ele fala muito sobre a imagem e o sonhador de palavras. E o que é essencial na sua obra? Que a imagem seja acertada. Pode-se esperar, então, que ela tome o caminho da alma, que não se embarace nas objeções do espírito crítico, que não seja detida pela pesada mecânica dos recalques. Como é simples reencontrar a própria alma no fundo do devaneio. O devaneio nos põe em estado de alma nascente. Então, o devaneio desperto, ele diz que só se encontra nos poetas. E aí, ele cita milhares de poetas que eu fui buscar e fui ler e fui mergulhar nesse mar da literatura poética que ele traz, né? Autores que são, mas são muitos, são muitos. Existe, assim, uma citação de muitos, muitos autores. E as poesias, né? Que ele traz, muito interessante, mas eu gostei demais quando ele fala que ele escreveu essa obra, a modesta obra, ele é bem, eu acho que a sabedoria é modesta, em ânima. Ânima é o lado feminino, não que seja do gênero feminino masculino, mas essa singularidade, essa tranquilidade, essa beleza que tem o feminino nas coisas e nas palavras. Então, ele fala que ele queria que nós lêssemos essa obra dele em ânima, porque ele a escreveu também em ânima. Então, é o que ele deixa para nós de. E aí chegou Alan Lightman, Sonhos de Einstein. Um físico contemporâneo escrevendo sobre um físico, né? O nosso grande Einstein, mas de uma maneira assim, ele é físico, ele não usa uma fórmula, ele não usa uma fórmula matemática, não usa uma fórmula física, nada, nada. É só poesia. Ele fala sobre o tempo, pessoas que vivem num tempo que que não é um tempo relativo, pessoas que vivem sobre o tempo do cronômetro, do relógio. Então, vários tipos, ele coloca várias personagens vivendo em função desse relógio, tanto que começa a falar sobre o relógio bate, e ele vai mostrando como, como acabam, como, né, essas pessoas que vivem sob o jugo do relógio, do cronômetro, desse tempo cronológico e não relativo, elas podem não experimentar toda a beleza que apresenta o universo. Eu marquei no final, Sonhos de Einstein, página 100. Então, ele fala dos mundos e dos tempos. E, na verdade, ele fala das crianças, que ele fecha com as crianças. As crianças que têm agilidade para apanhá-los não têm vontade de parar o tempo. Elas não têm vontade de parar para pegar o rouxinol que voou. Porque para as crianças, ela não quer parar o tempo. Porque normalmente tem pessoas que falam: eu não quero envelhecer, não tenho objetivo na vida, né? Elas correm de um momento para o outro, ansiosas para que cheguem seus aniversários e novos anos, mal conseguindo esperar pelo resto de suas vidas. Os mais velhos desejam desesperadamente parar o tempo,
mas estão lentos e fatigados demais para apanhar qualquer pássaro. Para os idosos, o tempo voa rápido demais. Eles anseiam por capturar um único minuto do café da manhã, a mesa tomando chá, ou um momento em que um neto fica preso nos panos quando tenta despir-se de uma fantasia, ou uma tarde em que o sol de inverno reflete na neve e banha de luz a sala de música. Mas são lentos demais, precisam ver o tempo pular e voar para além do seu alcance. Então, o tempo para a criança, o tempo para os velhos, para os idosos, e ele vai criando mundos interessantes. Mas ele vai fazer, intercala entre essas cenas, entre essas paisagens belíssimas que ele descreve, ele vai intercalando a vida do Einstein. O momento em que ele descobre, né, a fórmula da relatividade, fala sobre a vida dele na família, como ele, até que ele aconteça, né, que ele consiga alcançar essa fórmula, o quanto ele vive só para isso, a família fica um pouco assim de lado, então ele vai contando e vai intercalando. E daí tem momentos que dá vontade de voar junto com aqueles pássaros, com aquelas paisagens, dá vontade de estar presente ao café da manhã, com aquelas famílias, enfim. Aí vem a busca do presente, Otávio Paz. Então, de uma literatura americana, passamos para uma literatura mexicana, que é a busca do presente, e ele faz um resgate sobre os poemas de São João da Cruz e Quevedo, do Barroco espanhol, e vai traçando uma visão própria sobre o legado do movimento surrealista, fala sobre a dificuldade dos conflitos, da dificuldade do modernismo, que passou por duas guerras, que vive a tensão do consumo, da mercadoria, de tudo é uma mercadoria. Aí eu venho e trago o Bauman, né? Eu busco o Bauman para argumentar, para embasar esses argumentos que ele traz sobre o modernismo e sobre esses momentos em que muito materialismo, as pessoas não pensam em aproveitar aquele momento presente. E um dos aspectos que eu marquei, que eu gostei muito, né, porque ele fala sobre a colonização da América dos Estados Unidos, da América do Norte, da nossa América espanhola e mais da América espanhola, né? E ele fala que as obras permanecem e conversam entre si, apesar das invasões, dos extermínios, das resistências e das lutas. Então, o que resta de tanto do sofrimento dos latinos, né, da colonização, na verdade, não apaga essa questão da literatura, que ela não é rival, elas se complementam, elas são eternas, e é elas que trazem essa paz, né? Aí tem o Tempo, esse grande escultor, vamos para uma literatura francesa, a Marguerite Yourcenar é belga, mas ela passa a viver na França, ela faz parte da Academia Francesa, e ela tem dentre todos os ah, dentre todos os títulos, né, os subitens dos capítulos da sua obra, ela tem um capítulo que dá o nome ao livro, que é o Tempo, esse grande escultor. É muito interessante que ela ela fica assim por trás de todas as personagens. Neste livro, ela retoma algumas obras dela, ela comenta, ela novamente explica, ela é uma pessoa assim que tem uma linguagem muito culta e ela explica todos os detalhes do que ela quer passar
Ela reúne crônicas e reflexões sobre o passado e presente, e é uma homenagem à arte, ela faz uma homenagem à arte. Ela contracena com o povo, reis, artistas, escritores, filósofos, historiadores e cientistas, e em cenário do Ocidente e do Oriente. Então, ela nos traz, né, realmente séculos, ela abarca séculos antes de Cristo, ela vai até os filósofos gregos e vem caminhando, passa pela literatura romana e vem pela Idade Média até o Renascimento. E ela disse que o tempo esculpe e carrega o corpo, a alma, a consciência e a história do homem, oferecendo-lhe a oportunidade de se reconhecer como alguém que transcende o desgaste e superficialidade da matéria. Então, são muitas passagens que valeria assim ver, mas o interessante assim, a obra deu, normalmente eu não fiz assim, não escrevi de forma linear cada obra, e a dela foi bem menos linear, tanto que eu termino, né, o estudo com o primeiro capítulo. Então, eu senti que o primeiro capítulo, que ela fala sobre o trecho de Beda, o Venerável, valeria ficar como, né, finalizar todo o tratado que ela vem concebendo sobre o romance histórico e sobre a história. Ela faz essa comparação também. E, finalmente, a, a Virginia Woolf com o Flush é muito gostoso, a leitura é gostosa, é dinâmica, ela brinca com as palavras, ela reverte em ternura e retrata no cãozinho Flush a poeta Elizabeth Barrett, né? E, e ela conta toda a história das cartas que a Barrett troca com o seu noivo, depois marido, e nessa troca de mensagens tem o flush. Eu acho que a maior, assim, a maior mensagem que ela passa é que é, existe um retorno de si mesmo e iluminar da consciência imaginante, que reanima e traz alegria para viver o presente, assim como todas as outras obras. E é interessante que a gente sente, assim, dá vontade de acariciar o Flush, dá vontade de estar com ele, porque toda obra são sentimentos dele, os instintos, os olhos, e o cheiro, né? Que o faro é um dos, dos instintos maiores, né? Do cãozinho. Então, ele sofre, os sofrimentos que ele passa, ela vai traduzindo de uma forma alegre, mas ao mesmo tempo muito sensível, bastante sensível. É assim, nossa, 9 obras. Ah, Maravilha, querido. Deu para perceber, só de você falar, realmente, que o quanto esses trabalhos todos tocaram você pessoalmente, né? E sim. o que o processo dessa escrita toda gerou para você em termos de transformação pessoal e interna? Ai, perfeito. É, eu me senti renovada, Lili. Foi uma renovação, porque a transformação interior, ela fez com que eu buscasse no que já estava escondido, né, sabe lá nos escadinhos da memória, né, escondido tantas imagens, tantas coisas importantes que a gente deixa no meio do caminho, principalmente da infância, da adolescência, né, da vida adulta. Então, foi assim um resgate do lado, né, do lado de aspectos da vida que estavam assim na minha memória
e vieram à tona de uma maneira transformadora, de uma maneira renovada, gostosa. E é interessante que, como a literatura é maravilhosa, porque ela nos renova, ela nos salva de tantas situações complicadas. Ela, ela nos cura diante de, muitas vezes, lidar com situações que são difíceis, complicadas, e tudo isso que foi lido está aqui, né? Tá guardado, tá guardado ali nos cantinhos, né, da memória, e no momento certo, no momento que você tem que lidar com situações do cotidiano, parece que elas ressurgem de uma maneira que eu teria vários caminhos para lidar com aquela situação. E vem um caminho mais tranquilo, vem um caminho mais leve, sem muito julgamento, críticas, né? Com mais compreensão das pessoas, mais compreensão das pessoas em todos os sentidos. Então, é uma leveza muito grande. Por isso que não posso parar, né? Preciso ainda continuar. Mas foi isso, Lili. Eu acho que uma leveza e tendo, assim, argumentos, tendo recursos, não é argumentos, recursos que ficaram internalizados para lidar com determinadas situações, que você nunca imaginaria que teriam aquela atitude, né? Muitas vezes a gente tem muito mais atitudes de preconceito, de julgamento, e vem de uma forma diferente. Acho que foi isso. Eu me senti renovada, nossa, uma idosa renovada. Que Muito. maravilha! E você até já respondeu, eu ia te perguntar a importância da literatura na sua vida, mas está bem explícito, está bem profundo todo o É, sua nossa, mas expressão. Muito tem algo, obrigada, Clívia. eu que agradeço. Aqui em casa eles falam que, meu Deus do céu, minha mãe só vive lendo. Minha mãe só vive lendo e escrevendo, ela só vive no computador. É, fazer o quê, né? A gente já dei tanta Eu aula, agora é gosto, né? escrever, né? De ler, escrever, cuidar da netinha também, porque a netinha também exige. Mas é bom porque a gente também até aprende a cuidar, né? A cuidar das crianças, a gente volta a entender melhor, né? É isso. Obrigada, Clívia. Vou passar para o Luiz. Acho que ele tem algumas perguntas para fazer, ou finalizar a nossa. Tá. Acho que eu falei demais, né, Lili? Não sei se eu falei demais, Luiz. De forma alguma, Clívia, de forma alguma. A gente estava aqui deliciando te escutando aí e vendo a sua, né, o quanto, como a Lili comentou, né, o quanto isso te move, né, isso te energiza. E sim. a gente está caminhando para o final, essa é a última pergunta, e você citou sua neta, você citou sua paixão pela literatura, e queria terminar te perguntando qual a importância que você vê, né, de incentivarmos mais a literatura no processo educacional, né? E aí eu falo desde a infância, né? Se você pudesse comentar um pouco, porque fechando aqui o que você compartilhou com a gente, você também é professora, tem vivência de sala de aula, né? E tem vivência como educadora, então acho que ninguém melhor do que você para comentar aí sobre essa relevância da literatura, né, dentro do processo educacional, tá? Eu acredito assim que é, ensinar a ler, eu acredito que isso não acontece. Mas acho que como educador é pelo exemplo, né? Se o aluno, se a criança, ela vê que você gosta realmente da literatura como professora, você dá uma aula que você mostra que realmente você leu, que você tem assim, que você se sentiu melhor com aquele trabalho. Eu sempre, é, eu não
não dou um livro assim para minha neta, nada, livrinhos infantis, e não fico falando para ela ler nada. Eu simplesmente pego, começo a ver e aí ela vem, né? Porque é um modelo, nós somos, o educador é um modelo. E na educação, eu trabalhei com um processo assim de leitura, porque como eu falei no começo, os alunos, eu estava me sentindo já assim esgotada em recursos, porque você chega para dar uma aula, tem a prova do livro, imagina, a prova do livro, né, no fundamental, no médio, e mesmo na faculdade. Aí eu comecei a fazer um trabalho de uma forma diferente. Eu acredito que uma prova de um livro, eles vão ler um resumo, né? E eu não sou contra. Vai ler o resumo, vai fazer uma prova, outro conta, o colega conta, não adianta. Então, eu fazia um trabalho assim de dinâmica. O grupo por grupo, um comprava o livro, quem podia comprar. Depois nós tínhamos aula toda semana de leitura sobre aquele livro. Então, nós líamos, discutíamos, e eles tinham um caderno em que eles colocavam, era a literatura do meu dia a dia, né? A minha vida literária. Cada um dava um título para o seu caderno. E eles levavam esse caderno. Eu tenho até hoje alguns cadernos das crianças, dos adolescentes. Eles levavam esses cadernos e comentavam com os pais sobre o livro. Os pais também liam junto e eles escreviam nesse caderno, faziam fotos. E é como se aquele livro ele tivesse um movimento. É lógico que eu passava um roteiro, né? Porque senão eles ficariam perdidos. Então, lê um pouquinho sobre o autor, quem é esse autor, fala um pouquinho qual personagem você gostou mais, enfim. Acho que é um trabalho assim que estimule, porque para ler, para fazer uma prova, eu acredito que não é um estímulo. Se não dá para fazer um trabalho assim de dinâmica, é, é assim, propor leituras, falar sobre esses livros, porque eu acho assim que quando o professor fala sobre aquele livro, ele dá, ele leu, então ele leu, ele mostra para o seu aluno que o que o professor aprendeu daquele livro. Então ele também vai se interessar, né? Ele vai interessar. Eu penso dessa maneira, como professora, sempre atuei. É lógico que precisei estudar para modificar minha dinâmica. Eu vim de treinamento de empresa para ir cair na escola. Então, eu precisei estudar, precisei voltar ao Paulo Freire, voltar aos pedagogos, a estudar para melhorar os meus recursos. Eu acho que o aluno ele sente quando o professor gosta, se ele está. Ah, e outra coisa, eu trazia vários livros, e eles escolhiam os livros que eles iam ler durante o ano. Então, eles liam, eles falavam um pouco sobre aquela obra e eles escolhiam os livros. Então, acho que é por aí. É ter recursos, estratégias que realmente despertem. Porque se for para fazer prova ou para uma realização nesse sentido, é difícil estimular a literatura, porque ela, ela vai nascendo, né? Ela vai se formando. Não sei se eu respondi, mas é, eu penso dessa forma, como professora e como professora de literatura, eu sempre trabalhei dessa maneira. Ótimo, Clívia. Queria agradecer mais uma vez a primeira escolha da Tesseract para publicar sua obra. Agradecer essa oportunidade também da gente gravar, né, ter essa conversa aqui. Eu espero que quem esteja vendo, escutando, também tenha gostado, assim como nós gostamos, né, de ter esse momento. A gente acha que esse momento é muito importante, porque ninguém é melhor que o autor para falar sobre a obra, né? Então, que bom, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez.
Eu vou passar a palavra para a Lili, e depois ela vai passar para você fazer o fechamento, tá? Aqui a nossa tradição aqui é que o convidado sempre encerra os vídeos, então eu vou passar para a Lili. Obrigado. Obrigado, Lili, também. Obrigado a todos, todas que estão nos escutando e vendo, assistindo até agora, tá? E um até breve, Lili, por favor. Obrigada, Luiz. Obrigada, Clívia. Gratidão enorme por você ter aceitado o nosso convite. É sempre bom a gente passar sempre para todas as pessoas, né? Não só a leitura, mas a vida, um pouquinho da vida do autor ou da autora, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês todos também que estão assistindo. Obrigada, Luiz. Eu só tenho que, eu vou novamente agradecer a você, Lili, ao Luiz, a Tesserato, porque o resultado de 9 livros vertiginosos superou as minhas expectativas. Ah, ficou muito lindo, ficou muito cuidado, assim. Ainda não vi a edição final, mas imagino em todas as provas que foram me passadas, eu gostei muito. Estou muito satisfeita e muito feliz, né, de estar assim editando e divulgando meu primeiro livro, assim, que eu considero um primeiro livro literário pela Tesserato. É um agradecimento muito enorme. Para finalizar, eu só gostaria de dizer que a textura sonora das vozes de Lucchesi, Hilke, Barak, Bandeira, Bachelard, Light em Paz e Ocenari e Wolff compõem um poético palco que vibra e resguarda o existir para além do habitual. Portanto, leiam os 9 livros vertiginosos, né, também, e com certeza será assim um incentivo para que leiam essas 9 obras e outras também que têm o seu recado, né, positivo de transformação de vida literária. Então, muito obrigada pela oportunidade.